Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender frações equivalentes. Bora lá? Para início de conversa, escreve no vídeo, compartilha e deixe o seu like, que é tão valioso para nós aqui, né? Mas vamos lá, vamos começar a pensar um pouquinho. O que são frações equivalentes? Aonde a gente usa uma fração equivalente? Imagine você querendo fazer um bolo. E aí você precisa pegar as medidas, ou seja, as quantidades corretas, né? Aí você tem a medida específica para uma receita de bolo. Mas você quer fazer duas receitas de bolo. E aí, como é que a gente faz isso? É usando a fração equivalente, ou seja, usando a equivalência de alguma medida que você quer. Por exemplo, eu tenho aqui 3 frações e a gente vai fazer uma equivalência dessa fração. Então, para início de conversa, vamos fazer a primeira fração aqui, que seria essa aqui, a letra A. Que a gente pode fazer ela de duas maneiras. Qual a primeira maneira mais fácil nesse caso aqui? Eu posso aumentar a minha fração ou eu posso reduzi-la. Se a gente for aumentar a fração, a gente vai multiplicar. De que forma? A gente vai pegar o número 3 aqui e vamos fazer uma multiplicação. Vamos dar um exemplo aqui, vou multiplicar por 2. Tá? Por 2. E aí, é o seguinte, se eu fizer uma multiplicação aqui em cima por 2, aqui embaixo eu também tenho que fazer por 2. Eu não posso fazer por outro número diferente. Tá bom? Então, multiplicando aqui ó, por 2. Eu vou ter o resultado da seguinte forma. 3 vezes 2, 6. 12 vezes 2, 24. Exatamente. Beleza. Qual que é a outra forma que a gente pode fazer, professor? Vamos pensar comigo aqui. Ó. Tenho aqui a mesma fração. Ó. Vou repetir a mesma fração. 3 sobre 12. Ok? Repetir a fração. Agora eu vou reduzir a minha fração, vou deixá-la irredutível, quando eu não consigo mais fazer divisões. Né? Então, eu posso dividir o 3 por qual número? Eu posso dividir por 2? Não, né? Então eu posso dividir ele por 3? Sim. Então aqui eu posso dividir por 3. Se eu posso dividir por 3 aqui, esse número que está aqui embaixo também pode ser dividido por 3? Sim ou não? Sim, né? Então eu também consigo fazer a divisão por 3, ó. Ah, professor, se não puder dividir por 3, aqui em cima e aqui embaixo também não puder, eu posso fazer a operação? Não. Eu tenho a mesma situação. Se eu dividir por 3 aqui, eu tenho que dividir por 3 aqui. Se fosse por outro número aqui, digamos que se fosse por 5 aqui, eu tenho que fazer por 5 aqui. Certo? Então vamos lá, ó. 3 dividido por 3 é igual ao quê? 1. 12 dividido por 3 é igual a 4, exatamente. Eu consigo continuar dividindo? Não é possível. Então, finalizei a operação. Vamos para esse exemplo aqui agora. Eu tenho aqui uma fração 5 sextos, tá? É o nome da fração. E eu quero ver se é possível fazer a redução dela ou se eu consigo somente ampliá-la. Reduzir seria fazer uma divisão. Lembrando, para mim dividir, eu tenho que dividir aqui, ó, por um número, e aqui embaixo tem que ser o mesmo número que eu colocar em cima. Então, se eu olhar aqui, eu consigo usar qual número para dividir o 5? É o 5, né? Se eu colocar o 5 para dividir, eu consigo dividir o 6 por 5? Não é possível, né? Então, essa fração aqui já não dá mais para ser reduzida, né? Então, vamos mudar ela aqui agora e vamos fazer o quê? Só ampliá-la. Então, vamos lá. Posso começar com qual número? Posso começar pelo 2. Mas pode ser por qualquer outro número que você quiser multiplicar, tá bom? Então vamos multiplicar por 2 aqui de novo. Então, a minha fração 5 vezes 2 é igual a 10. 6 vezes 2 é igual a 12. Beleza. Pronto. Resolvido. Tá bom? Vamos olhar essa outra fração aqui agora? Vamos entender de novo? Olha, professor. Essa fração aqui, 16 por 28, dá para você fazer uma redução. Sim. Vamos reduzir ela então? Então vamos lá. Eu posso reduzir por qual número, pessoal? Eu posso começar a reduzir
pelo número 2, que é o mais fácil para a gente, né? Então vamos dividir por 2. 16 dividido por 2, qual é a metade do 16? Qual é a metade? Isso, é a metade do 16, é o número 8. E qual é a metade do 28? Qual é? Quem lembra? Isso, 14. Parabéns. Ó, seguindo aqui agora, eu consigo continuar a divisão, não consigo? Vamos reduzir mais um pouquinho? Vamos lá, vou aqui de novo, vamos continuar reduzindo pelo número 2, né? Olha lá, ó, 8 dividido por 2, eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho 4. 14 dividido por 2, eu tenho quem aqui, pessoal? Isso mesmo, 7. Ô, professor, legal, continuei fazendo aqui. Agora eu consigo reduzir de novo? Vamos olhar se é possível? Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 4 sétimos. Para mim reduzir, lembrando, eu preciso dividir esse número aqui por algum número, vamos por exemplo, por 2, né? E aqui embaixo também tem que ser divisível por 2. E os números têm que ser exato o resultado. Nesse caso aqui eu consigo fazer, pessoal? Pensa um pouquinho. É possível fazer? Não, né? Eu não consigo reduzir ela mais. Então, o meu resultado final é 4 sétimos. Então, ó, nessa operação é isso. Essa operação aqui, ó, eu tenho essa continha para redução. E eu tenho essa continha para ampliação. E aqui a mesma coisa, ó, ampliei, eu tenho essa. Ok? Espero ter ajudado vocês e até o próximo. Valeu!